Quantas Copas Pistão o Doc Hudson venceu? O que ele fez depois de se aposentar das corridas? E fica até o final desse vídeo porque ele tá muito bom. Se prepara aí e vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes e bora falar sobre o fabuloso Hudson Hornet. O fabuloso Hudson Hornet! Que personagem mais incrível! Sinceramente, um dos melhores personagens do filme Carros. Um dos melhores personagens da Pixar. Bom, desde sempre o Hudson era apaixonado por corridas e ele praticava em um terreno abandonado perto de sua casa. E ele falava para todo mundo que um dia ele iria se tornar um corredor profissional. E foi isso que ele fez. O seu sonho se tornou realidade e ele teve a oportunidade de se tornar um corredor profissional. E quando o Hudson Hornet começou a sua carreira profissionalizante, ele precisava de um treinador que iria ensiná-lo muitas coisas e que iria treiná-lo para ele se tornar cada vez melhor. Nisso, ele conheceu um cara chamado Smokey. Os dois rapidamente se deram muito bem e ele acabou virando o treinador do Hud. Os dois treinavam muito e aí, em 1951, o fabuloso Hudson Hornet correu pela primeira vez profissionalmente a Copa Pistão. E ele teve 13 vitórias naquela temporada e venceu a Copa Pistão de 51. No segundo ano, ele bateu seu próprio recorde e teve 27 vitórias e com toda certeza venceu a Copa Pistão de 1952. Ele era o melhor. Todo mundo adorava e respeitava demais o fabuloso Hudson Hornet. E sério, ele fazia algumas coisas que nem as leis da física sabiam explicar. Bom, em 1953 ele teve 22 vitórias e venceu a Copa Pistão daquele ano, se tornando o primeiro corredor a ser um tricampeão da Copa Pistão. E também o primeiro a vencer 3 Copas Pistão seguidas: 1951, 52 e 53. Realmente o cara é fabuloso. No ano seguinte, em 1954, o fabuloso Hudson Hornet continuava no seu auge da sua carreira. E naquele ano ele já tinha 16 vitórias. Mas aí, quando ele estava prestes a vencer a Copa Pistão de 54 e ganhar o seu 4º título, o fabuloso estava para trás na corrida, conseguiu fazer uma manobra passando todos e ficando em primeiro lugar. Mas aí ele acabou perdendo o controle e sofreu um acidente. E é considerado até hoje o maior acidente da Copa Pistão. Todos os amigos e fãs do fabuloso Hudson Hornet ficaram super chateados e ele logo foi atendido por médicos que disseram que ele nunca mais poderia correr. Mas a vontade de voltar para as corridas era tão grande que o Hudson Hornet conseguiu se recuperar. E aí ele estava pronto para voltar a correr. E aí, quando ele foi todo feliz contar a notícia que ele poderia voltar para a pista, ele foi recusado. Simplesmente disseram que ele foi passado para trás por conta de um novato que acabou de chegar. Simplesmente chutaram o Hudson Hornet. Quando me consertaram, voltei achando que seria bem recebido. Deram atenção ao estreante que estava por lá. Nossa, isso foi um choque pro Hud, porque ele era considerado o melhor de todos. E aí, ele sofre um acidente, se recupera, volta para as corridas, mas aí ele é recusado. Sério, é muito pesado. E ele só ficou por mais ou menos um ano ausente das pistas. Bom, e não se sabe ao certo quem foi que recusou e que mandou o Hud embora, mas eu acho que foi o Smokey. Uma porque ele era o próprio técnico, o treinador do Hud. E outra, porque o próprio Smokey fala em Carros 3 para o Relâmpago McQueen que o Hudson Hornet ficou mais de 50 anos sem falar com ele. Aquele danado não falou comigo por 50 anos. Então eu acho que essa fala aí, tipo, por que ele ia ficar 50 anos sem falar com o cara? Então, com certeza, foi o Smokey que mandou o Hudson embora. Pô, Smokey, o cara ainda tinha muito pra dar. Eu ainda tinha muito para dar. Nunca tive mais chance de mostrar a eles
Mas e agora? O maior carro de corridas de todos os tempos foi rejeitado pelo seu próprio técnico. O que foi que o Hudson Hornet fez depois disso? Bom, como o Hud estava em perfeitas condições para voltar a correr, ele poderia ter pego um outro técnico, um outro treinador, e aí continuar a sua carreira fabulosa, mas ele não fez isso, porque ele acabou vendo uma nova geração de corredores surgindo, e isso fez também com que ele pensasse melhor e parasse por ali mesmo. Meio que parecido com o que acontece com o McQueen lá em Carros 3. Isso quando você era rápido. Agora é lento. Bom, aí ele queria esquecer seus dias de corredor e se mudou de cidade, achando que se ele fizesse isso de mudar de cidade, ninguém iria reconhecê-lo. E assim ele poderia ter uma vida mais tranquila. Mas ele estava enganado. Em todos os lugares que ele andava, vários carros paravam ele e o reconheciam. Só que ter esse reconhecimento para o Hudson naquele momento não era legal, ele queria esquecer que ele foi um corredor. Foi aí que ele decidiu mudar a pintura, trocou as rodas e ficou de visual novo. E uma coisa muito interessante aconteceu, o Hudson Hornet virou médico. Que papo é esse? Sim, galera, Hudson Hornet decidiu ir para medicina. Ele estudou, se dedicou e se especializou em combustão interna. E fez mais uma mudança na sua vida. A partir daquele dia, ele não se chamava mais Fabuloso Hudson Hornet, e sim Doc Hudson. Doc quer dizer doctor, que traduzindo para português seria doutor ou médico. Por isso que ele se chama Doc Hudson. Por essa você não esperava, né? Eu acho que isso aqui já vale o seu like, então deixa o seu like aí e compartilha esse vídeo. Agora que o Doc Hudson mudou seu visual, mudou de profissão e até mesmo mudou de nome, ele decidiu ir para uma cidade onde ninguém conhecia ele. Foi aí que ele encontrou uma cidadezinha chamada Radiator Springs. Assim que ele chegou, ele deu uma volta na cidade, gostou e ninguém tinha o reconhecido. Era tudo o que ele queria e aí ele decidiu ficar na cidade. Depois de algum tempo lá, ele abriu sua própria clínica. Ele era o doutor da cidade, Doc Hudson. E ele ficou muito famoso na cidade por ser um ótimo médico. Até mesmo o xerife da cidade ia na sua clínica. Ai, mamãe! Ei, o que você quer? Já viu tudo daí, seu almofadinha? Anos depois, o Doc Hudson também virou juiz. Ordem no tribunal! Doc Hudson viveu por muitos anos na boa, na tranquilidade em Radiator Springs. Nenhum cidadão de lá jamais o reconheceu por suas corridas e ele também nunca contou pra ninguém. Galera, que vídeo que vocês querem ver aqui no canal sobre carros? Se você tem uma sugestão legal, então escreva aqui nos comentários. Quem sabe a sua sugestão acaba virando um vídeo aqui do canal. Mas aí as coisas mudaram para o Doc Hudson. Um cara chamado Relâmpago McQueen destruiu sem querer boa parte da cidade. E ele, como é o juiz, vai decidir o futuro do McQueen. Só que até então, ele não sabe que quem destruiu a cidade era um carro de corrida. Quero o capô dele numa bandeja. Vou colocá-lo na cadeia até ele enferrujar. Mas assim que o Doc olha para o McQueen, ele reconhece que ele é um carro de corrida e então expulsa o McQueen da cidade. Quero ele fora do meu tribunal. Quero ele fora da minha cidade. O Doc fez isso porque ele tem trauma de carros de corrida. E ele acha que todos os carros de corrida são maus. Eu conheço esse tipo. Carro de corrida. É o que essa cidade não precisa. Mas aí a Sally faz o Doc mudar de opinião e faz o McQueen consertar a cidade toda. Meus concidadãos, a história dessa nossa cidade muito nos orgulha. Lá vai ela outra vez. O Doc vai lá e supervisiona todo o trabalho do Relâmpago McQueen e aí depois decide fazer uma aposta com ele. Então por que não apostamos uma corrida entre mim e você? O quê? Todo mundo achava que o Doc Hudson fez uma loucura gigantesca por ter apostado uma corrida contra um carro de corridas. Mas o Doc Hudson sabia o que estava fazendo. E ele tinha certeza de que o McQueen não iria conseguir completar a curva. O segredo do Doc, que estava guardado por tantos anos, foi descoberto pelo McQueen.
Você é o fabuloso Hudson Hornet! Mesmo sendo um pouco rabugento e mesmo tentando esquecer seus dias como corredor, o Doc sempre foi apaixonado por corridas e logo depois que o McQueen descobriu a verdade sobre o fabuloso Hudson Hornet, o nosso Doc ficou com vontade de dar umas voltinhas. Cansado de ter o McQueen incomodando ele na cidade e sabendo que o McQueen tinha uma corrida importante, ele vai lá e liga para a imprensa buscá-lo. Você é o Doc Hudson? Sou. Valeu a ligação. Mas aí todo mundo ficou chateado, boladão, triste, que o Doc ligou para a imprensa para irem buscarem um relâmpago. E aí ele percebeu que o que ele fez não foi muito legal. Ele deveria pelo menos avisar a galera que ele iria ligar para irem buscarem o McQueen. Bom, ele percebeu que isso não foi legal e para se redimir, ele decide virar o chefe de equipe do McQueen. O Doc Hudson, o fabuloso Hudson Hornet, decide virar o técnico do McQueen. Sabia que precisava de um chefe de equipe, só não sabia que as coisas estavam tão feias. Isso foi a melhor coisa que o Doc Hudson já fez. Tipo, pra ele, correr era muito legal, ele adorava correr. Mas treinar o McQueen foi, tipo, muito melhor, foi sensacional e fazia muito bem pra ele. O Hud adorava correr, mas treinar você... Eu nunca vi aquele resmungão tão feliz. Em Carros 3, o Smokey fala pro McQueen que ele mandava várias cartas e recortes de jornais para ele, e todas elas eram sobre o orgulho e felicidade dele ser o treinador do McQueen. A corrida não era a melhor parte da vida do Hud. Você era. Pra você ter uma noção, o próprio rei Strip Weathers era super fã do Doc e adorava ele, tipo, ele se inspirou no Doc Hudson. Ele é o melhor, Júnior. O Hudson Hornet foi a minha inspiração. E o Doc sempre foi muito querido e amado por todos os fãs de corridas. E graças a isso, os cidadãos de Radiator Springs fizeram um museu em homenagem ao Doc. A gente tá entrando na ala Doc Hudson do museu. Doc Hudson e Relâmpago McQueen se tornaram grandes amigos e venceram algumas Copas Pistão juntos. Mas infelizmente, pouco tempo depois, o Doc Hudson faleceu. E isso deixou todos muito tristes, especialmente o Relâmpago McQueen. O Doc é uma lenda. Ele é e sempre vai ser o melhor corredor de todos. Fora que ele era muito inteligente. E para homenagear mais uma vez o fabuloso Hudson Hornet, a própria Copa Pistão mudou o nome do campeonato, que começou a ser chamado de Copa Pistão Hudson Hornet, e uma estátua dele foi posta na parte de cima do troféu. Que homenagem, meus amigos! Uma belíssima homenagem, nossa, sério, sensacional. Com toda certeza, o fabuloso Hudson Hornet, e depois conhecido como Doc Hudson, é e sempre será muito respeitado e muito querido por todos. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado, valeu, tchau!